lado aqui, como é que foi português esse Então, ano na Marcelo, FUVEST? vamos pensar numa comparação com a prova do ano passado, né? Ela foi uma prova que exigiu um pouco mais. Eu não chegaria a classificar essa prova como uma prova difícil, mas ela foi uma prova bem trabalhosa, tá? Os textos, havia uma seleção de textos muito bem feita a seleção, né? Usou-se bastante a leitura obrigatória, não necessariamente por uma cobrança de leitura obrigatória, não tinha uma questão de gramática, por exemplo, que saía de um texto do Machado de Assis. E se a gente fosse pensar nos assuntos da prova, basicamente, olha, o que eu fiz foi análise de texto, literatura, gramática e semântica, mas numa proporção gigantesca. Se você vir aqui a análise de texto, bastante análise de texto, né? Literatura também uma carga bastante grande. Algumas questões muito sofisticadas, mas muito sofisticadas. Tinha uma questão de gramática, por exemplo, que ela parece uma questão trivial. Eu até marquei aqui, porque eu sabia que o Marcelo ia me cobrar, eu tinha que conversar com ele, então já fiz as anotações todas, até cola. Essa questão aqui, por exemplo, né? A questão lá do que pedia uma substituição. Posso ler a questão? Pode. Considerando o contexto, o trecho, e não se pense que esse nome a alegrou, posto que a lisonjeasse, pode ser reescrito sem prejuízo de sentido, da seguinte maneira: e não se pense que esse nome alegrou, e eu tinha que achar o valor semântico, né, que está aí. E o que acontece? O apesar aqui, a construção que é dada aqui, o posto que, ele tem um sentido de concessão. Então ele vai dar um sentido de apesar, de embora. E usualmente, quer dizer, eventualmente, não usualmente, eventualmente ele poderia ter um sentido de porquê. Então parece uma questão muito trivial, mas é uma questão muito elaborada, muito elaborada. Uma questão aqui, para mim, a mais difícil da prova, é essa questão do Graciliano Ramos, essa questão do Angústia, falando da atmosfera que o livro cria, a partir de um comentário que o Graciliano fez a respeito do livro. É uma questão muito difícil, porque eu tenho que levar em consideração o texto que foi dado e o meu conhecimento da obra. Eu tenho que ter, e não basta uma visão geral, eu tenho que ter um conhecimento muito, muito grande da obra. Tem que ter lido muito bem. Tem que ter lido e tem que ter lido bem. Não é uma questão que cobra enredo, é uma questão que cobra uma análise. Muito, muito bom, muito boa, muito bem feito. Essa questão, a primeira questão da prova de português, da prova que eu tenho em mãos, né? A Cantiga de Enganar, ela tem uma peculiaridade que eu não acredito que a FUVEST tenha feito isso de modo proposital, mas eu acho que é uma coisa que vale comentar. Eles usaram a diagramação diferente do livro. Então, no Claro Enigma, o texto ele é disposto de forma linear, né? Contínua, vertical. E eles colocaram duas colunas, então se eu me ativer a uma coluna, ela está falando da música. Se eu me ativer a outra da coluna, ela vai falar do despropósito. Então, se eu fizer na prova, se eu fizer uma leitura meio enviesada e eu me detiver na coluna da esquerda, isso vai trazer prejuízo. Então, a diagramação que a FUVEST aqui não foi das mais felizes, né? Porque ela pode induzir, a diagramação pode induzir a uma leitura que não é uma leitura do livro e uma leitura correta. Então, a prova não teve nenhuma pegadinha, não teve nenhuma peculiaridade, porque eu acho que pegadinha ela implica má fé, né? Pegadinha é aquela coisa assim, vamos colocar isso aqui para atrapalhar, para ver o cara cair. Eu acho que não tem isso. Pode ser que a gente discuta uma questão ou outra, eu posso achar essa mais difícil, você pode achar aquela mais difícil, mas foi uma prova bem exigente, foi uma prova bem... E foi bem elaborada também. Muito bem elaborada. Essa prova, claramente a gente vê que ela foi pensada. Ela foi uma prova muito, muito bem pensada. E ela é uma prova para quem sabe ler. E é uma prova para quem sabe ler e ele sabe ler bem. E às vezes o que está em jogo não é nem tanto a leitura, né, Marcelo? Que às vezes naquela situação de prova, a tensão, uma leitura mal feita, a velocidade, o tempo que está jogando contra, tudo isso acaba pesando, né? Mas eu acho que de uma forma geral, o que a gente tinha para falar da prova de português, eu acho que era isso. Legal. Também muito interessante aqui a última questão, ele tinha um texto do Gregório de Matos, que aparentemente, o Gregório de Matos é leitura obrigatória. Não, era o Gregório de Matos como poderia ser qualquer coisa. Porque na verdade eles fizeram uma relação intertextual. Tem dois textos. E esses dois textos, eles têm o mesmo mote. Qual é esse mote?
Então eu usei Gregório de Matos porque está na leitura obrigatória. Tudo bem, mas eu poderia usar qualquer outra coisa. Mas os textos em si forneciam subsídios para marcar a alternativa. Total. Eu não precisaria saber nada sobre o Gregório de Matos, absolutamente nada. Bastaria ler esse texto, o texto que foi dado, e o texto do Noel Rosa e estabelecer a relação entre os dois. Então essa aqui não dá nem para considerar que seja uma questão de leitura obrigatória. Usou um texto da leitura obrigatória, mas isso aqui, né, a mesma coisa do Machado. Essa questão que eu li, né, eu li há 2 minutos ali do posto que, ela também saiu de um texto do Machado, mas saiu de um texto do Machado como poderia sair de uma outra coisa qualquer. Então essa aqui também não dá, essa questão aqui não dá para falar que é uma questão de leitura obrigatória. Mas a leitura obrigatória foi pedida, e muito bem pedida, diga-se de passagem. Legal, Eric. Muito obrigado, Eric. Agora dando Valeu, Marcelo. continuidade Pessoal, aos trabalhos. Grande abraço.